E aí, beleza? Então, a gente estava trabalhando, a gente está trabalhando com logaritmo, a gente já definiu, já viu algumas propriedades, né? As mais importantes. E hoje a gente vai trabalhar um pouco com equação logarítmica. E a gente, para trabalhar, a gente vai precisar dessas definições e dessas propriedades que a gente já tinha, que a gente já viu anteriormente. Uma equação logarítmica é a mesma ideia de equação exponencial, né? Você tem que ter a igualdade e você tem que ter no logaritmo, na base do logaritmo, a incógnita, né? Então, como é que a gente faz para resolver uma equação logarítmica? Primeiro, verificar a condição de existência. A gente sabe que em um logaritmo, né, se o log na base A de B ou o log de B na base A, tanto faz, se for igual a x, né, que é o expoente, então a elevado a x é igual a b. A gente sabe o seguinte, que o A não pode ser igual a 1, a gente vai ter, a gente vai ter aqui algo, uma potência constante, né? Se a base é 1, aí o resultado de A elevado a x vai ser sempre 1, consequentemente B vai ser sempre 1, você vai ter 1 igual a 1. Outra coisa é que o A e o B, vou botar assim, o A maior que zero e o B também. Para você evitar problemas do tipo de aparecer inconsistência ou inconstâncias de frações onde o denominador é zero ou raiz quadrada de número negativo. Então, os dois têm que ser maiores do que zero. Então, essas três aqui são condições de existência do logaritmo. A diferente em 1, A positivo, B positivo. O contrário não existe. A gente precisa verificar essas três condições na equação. Então, como a gente acabou de falar, a base A e o logaritmo tem que ser positivo e, além disso, a base diferente de 1. Então, essas três condições precisam ser verificadas. E a gente vai usar as definições, a definição de logaritmo, né? Essa possibilidade de você transformar o logaritmo em exponencial e as propriedades de logaritmo para resolver a equação. Depois que você resolver a equação, você tem que verificar se a solução que você encontrou da equação satisfaz a condição de existência. Então, muitas vezes você vai precisar fazer três contas aí, né? Três cálculos, né? Verificar a condição de existência, um cálculo, resolver a equação do segundo e depois verificar se ela é possível, né? Se a solução é possível. Então, como eu disse, a definição de equação de logaritmo é a mesma de exponencial, basicamente, né? Você precisa ter a igualdade, precisa ter em algum membro ou em alguma parte uma incógnita, ou duas, né? Esse caso aqui a gente vai ver com uma só. No logaritmo, então você pode ter no logaritmo a incógnita ou na base do logaritmo. Então as duas podem aparecer. Então nesse caso aqui, determina a solução da equação logarítmica log na base 2 de x menos 2 mais log na base 2 de x mais 2 igual ao log na base 2 de 12. Então a gente vai ter que aplicar aqui as definições. Aqui, por exemplo, ó, a soma de logaritmo, o logaritmo do produto. Né? Mas antes, como eu disse, a primeira coisa a fazer é verificar a condição de existência. Primeiro passo, digamos assim. Então, aqui, quais são as condições de existência aqui? Primeiro, aqui é o logaritmano. B tem que ser maior que zero. Então, x menos 2 tem que ser maior que zero. Aqui também é um logaritmano. X mais 2 tem que ser maior que zero. Então, a gente vai ter que pegar e resolver essas duas equações aí para saber. Então, x menos 2 maior que zero, quer dizer que x é maior que 2. E x mais 2 maior que zero, quer dizer que x é menor ou maior que menos 2. X é maior que menos 2, x é maior que 2. Então, tem que satisfazer isso aqui. Perceba o seguinte, que ser maior que 2 significa ser maior que menos 2, né? O 2, ele é maior que menos 2. Então, esse x aqui, ele tem que ser um número maior que 2,
porque assim ele satisfaz as duas condições aqui, né? Consequentemente, né, o x que a gente precisa aqui tem que ser maior que 2, na verdade é mais 2 aqui, né? Aí já vai satisfazer as duas condições. Agora, aplicando ali a propriedade do logaritmo do produto, né, que diz que o log de A vezes B é igual ao log de A mais o log de B. Então, aqui a gente pode multiplicar, né, transformar esse no produto, vai ser o log de x menos 2 vezes x mais 2. Vamos fazer esse produto aqui, né? X quadrado é um produto notável, vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Porque x vezes x dá x quadrado, x vezes 2 dá 2x, menos 2 vezes x dá menos 2x, menos 2 vezes 2 dá mais 4. Então, você vai ter x quadrado menos 4. Então, efetuando esse produto, né? A gente já sabe que é um produto notável. Aí vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Agora aqui, a gente tem uma propriedade que permite fazer isso aqui, ó. Porque isso aqui são dois expoentes, né? Igualdade de expressões para resolver equação exponencial, a gente elimina as bases. Aqui é a mesma ideia. E a gente viu uma propriedade lá que decorre direto da definição, as primeiras propriedades, que o log de, se eu não me engano, eu coloquei assim, o log de x na base A igual ao log de y na base A, então x igual a y. Essa a gente está usando essa propriedade aqui. Então aqui, base igual, logaritmando igual. Então sobra x menos 4. X ao quadrado menos 4 igual a 12. Já que as bases são iguais. Então, isso aqui, essa equação a gente consegue resolver por básica ou aqui não tem o termo B, né? Tem A e o C, então dá para a gente resolver como se fosse uma equação completa. Então, a gente tem x quadrado igual a 16, x ao C igual a mais ou menos x quadrado de 16, x igual a mais ou menos 4. Você tem x, primeiro, x1 igual a menos 4, x2 igual a 4. Aí, menos 4 é menor que menos 2, né? E a gente verificou aqui que por essas duas condições, x tem que ser maior que 2. Então, essa condição aqui não vale, não serve. Essa solução aqui não serve porque ela é menor que menos 2. E x igual a 4 é maior que 2 e maior do que menos 2, portanto ela funciona. Então a única solução aqui dessa equação é x igual a 4. Então bora ver mais alguns exemplos, né? Então, a gente sabe que uma equação logarítmica é uma expressão, né? É uma igualdade que envolve logaritmo e envolve a incógnita ou no logaritmano ou na base do logaritmano. Bora fazer alguns exercícios aqui para a gente fixar essa ideia. Dá para a gente fazer alguns, eu coloquei aqui bastante, mas são muito parecidos, né? Por exemplo, até a letra C aqui você tem igual, aqui você tem a FG igual, você tem bastante, mas muito com a mesma escrita, basicamente, só muda as expressões. Então o jeito de fazer é basicamente o mesmo, então a gente pode, dá pra gente fazer algumas aqui, para fixar como resolver. Na verdade, você vai usar as propriedades da definição, né? A primeira aqui, é o log na base 2 de 3x menos 7 igual a 5. Então aqui, primeira condição de existência, 3x menos 7 tem que ser maior que zero. Então, resolvendo essa equação, 3x maior que 7, x maior do que 7 sobre 3, que dá o que? 2, alguma coisa, né? Deixa eu ver, sobrar 1, então 2,3333333. Aí agora a gente resolve, né? Aqui nesse caso é a definição, tá vendo? Base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmano. Então você vai ter o que?
3x menos 7 igual a 2 elevado a 5. Ou 2 elevado a 5 igual a 3x menos 7, dá no mesmo, né? É uma igualdade. Então, 3x menos 7 igual a 32. Resolvendo. Então, 3x vai ser igual a 32 mais 7, que vai dar 39. E 3x igual a 39 dividido por 3, que dá 13. Então x igual a 3, como a gente tinha falado anteriormente. Essa segunda aqui a gente vai resolver aqui agora, né? Mas a mesma ideia, bem parecida, tá vendo? Então, o que você faz aqui? O logaritmando, x quadrado menos 2x mais 1 vai ser igual a base 5, né? Na verdade, aqui tem um erro. Primeiro a gente vai fazer condição de existência, né? Depois eu faço essa igualdade aqui. Então, aqui é maior que zero. Tem que verificar a condição de existência, né? Isso aqui tem que ser positivo. Então, a gente vai ter que fazer o estudo do sinal aqui para saber onde essa função é positiva. Acho que eu coloquei aqui. Condição de existência, sinal positivo, porque positivo significa ser maior que zero. Então, você vai igualar a zero, identificar os coeficientes. Então, igualou a zero, identifica os coeficientes. O A é igual a 1, o B é igual a menos 2 e C é igual a 1. Calculo o delta, né? B quadrado menos 4AC, delta. B é menos 2, então vai ter menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes 1, vezes C, que também é 1. Então, você vai ter o delta aqui igual a... Vou botar aqui do lado. 4 menos 4. Vai ser igual a zero. Delta igual a zero. Então, só tem uma raiz, né? Delta igual a zero, então a função só tem um zero, dois zeros iguais. Então, a gente vai ter aqui o x vai ser igual a menos b, menos com menos a mais, então a gente vai ser 2, mais ou menos a raiz quadrada de zero, por isso que vai ter uma só, né? Porque 2 mais zero é 2, e 2 menos zero também é 2. Dividido por 2 vezes a, que é 2. Então, na verdade, você vai ter só 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, essa função, você pega o eixo x aqui, por exemplo, ela tem concavidade aberta para cima, porque é positivo. Toca o eixo x somente no ponto 1, e aí em cima do eixo x é mais. Ou seja, o único valor aqui que não é positivo é o, zero, é o 1, porque dá zero. Para qualquer valor real menos o 1, essa função ela é positiva. Então, na verdade, a única possibilidade aqui a única restrição, né, é se a gente resolver aqui x for igual a 1, porque aí dá zero. Isso aqui seria zero, ele tem que ser maior que zero, não pode ser igual. Aí agora a gente vai resolver a equação. Vamos pegar aquela equação, que está ali, e transformar assim. Logaritmando x quadrado menos 2x mais 1 igual a base 5 elevado ao logaritmo 2. Então, 5 ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 2x
mais 1 igual a 25. Então, a gente vai ter que colocar todo mundo de um lado só aqui, né? Para identificar os coeficientes, para a gente poder resolver a equação. Então, isso aqui é x quadrado menos 2x. Aqui vai ficar 1 menos 25, que vai dar menos 24. Igual a zero. Aí você vai ter coeficiente A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a menos 24. Aí, consequentemente, o delta vai ser igual a b quadrado. A gente vai ter menos 2 elevado a 2, menos 4 vezes A é 1 vezes menos 24. Então, delta vai ser igual a 4, né? Menos 2 ao quadrado dá 4, menos vezes mais dá menos, vezes menos dá mais. Então, vai ser 4 mais 24 vezes 4, 48, 96. Dá 100. Então, delta igual a 100, 100 positivo. A equação vai ter duas raízes diferentes, né? Já vou colocar aqui, já substituindo os valores já, né? Então, x vai ser igual a menos b, menos com menos dá mais, então vai ser mais 2 aqui, mais ou menos a raiz quadrada de 100, quem sabe que é 10, dividido por 2 vezes a, como a é 1, isso aqui vai dar 2. Então, você vai ter x1 igual a 2 mais 10 dividido por 2 dá 6, dá 12, não é isso? x1, x2 igual a 10, o 2 menos 10 dá menos 8, dividido por 2 menos 4. Menos 4 negativo, mesmo assim não faz diferença, percebeu, né? Que a única restrição aqui era se x fosse igual a 1, porque aí daria zero, já que a primeira, na condição de existência, a gente verificou que a única solução possível é 1, né? O delta deu zero. Então, pode ser qualquer valor. Então, a solução é esses dois valores aqui, sim. Não tem restrição, não. Então, vai ser menos 4. A gente pode até, se quiser, substituir ali na equação para verificar o valor, né? Se vai dar positivo aqui. Aqui, menos 4 ao quadrado vai dar mais 16. 2 vezes menos 4. Menos 2 vezes menos 4 vai dar mais 8. 16 mais 8, 24 mais 1, 25. Positivo. 6, 6 ao quadrado, 36. 16, 12. 36 menos 12 dá 24, né? 24, não. 10, 26, 12, 24 e mais um, 25, dá positivo. Então, realmente, esses dois valores são soluções da equação. Mais umas aqui, que um pouco, é, um pouco diferente, né? Não que a gente use a propriedade aqui. A gente usa só a definição para resolver esses dois exemplos. Aqui, o exemplo da letra D. Então, aqui, ó, eu vou ter que aplicar a propriedade aqui. Na verdade, isso aqui, ó, a gente pode substituir por um logaritmo, né? Então, primeiro a gente verifica a condição de existência. Lembrando que se a expressão estiver na base, você vai ter que verificar duas condições de existência, né? Ser positivo e ser diferente de um. Nesse caso aqui, eu vou verificar das duas, tanto essa como essa, né? São logaritmanas. Então, eu tenho que verificar quais são os valores que elas ficam positivas, né?
Aí isso aqui é do segundo grau, tem que fazer estudo sinal. Isso aqui é do primeiro, é mais tranquilo. Então, a gente tem ali x menos 2 tem que ser maior que zero, consequentemente, x tem que ser maior que 2. Na segunda lá, tanto faz o primeiro ou o segundo, só coloquei por questão de ordem. E a do segundo grau tem mais tábuas, então eu coloquei ela depois. Mas se você quiser fazer o contrário, também vai. X quadrado menos 3x mais 1 tem que ser positivo, né? Maior que zero. A gente vai estudar o sinal e vai pegar somente sinais positivos. Para fazer isso, a gente iguala a zero. Identifica os coeficientes A1, B, menos 3 e C, menos 1. Calcula o delta, né? B quadrado menos 4AC. Então, menos 3 ao quadrado dá 9. 4 vezes menos 4, menos 1, dá mais 4. Então, 9 mais 4, 13. Raiz não deu exato, não tem problema nenhum, não. Então, o delta vai ser menos b, como b é menos 3. Então, você vai ter 3 mais 3, mais ou menos raiz quadrada de 13, que daí aproximadamente 13,6. Na verdade, eu coloquei isso aqui, mas nem precisava, né? Então, só para a gente poder calcular essas raízes, então você vai ter 3 mais 3,6 dá 6,6, dividido por 2, e você vai ter 3 menos 3,6, que dá 0,6, dividido por 2. Então, você tem duas possibilidades. Aqui está faltando, aqui eu tive que dividir por 2 aqui ainda. Então, é 0,3 e 3,3 as duas raízes. Né? 3 menos 3 dá 0, então fica 0, isso mesmo. 6,6 dividido por 2 dá 3,3. Então, x, então você vai pegar o eixo x, fazer o estudo do sinal, só precisa só do sinal, então não precisa você colocar parábola aqui, nada. Basta saber que se a parábola tem concavidade aberta para cima, os sinais são em ordem, da esquerda para a direita, mais, menos, mais. Se a parábola tem concavidade para baixo, da esquerda para a direita, vai ser menos, mais, menos. Então, aqui vai ser primeira raiz, a menor, 0,3. Aqui é 0,3, né? Segunda raiz, 3,3. Então, você tem um ponto aqui, x1, e aqui x2. Como essa parábola A é positiva, a concavidade é para cima, então você tem os sinais antes aqui mais, entre as raízes menos e depois mais. Coloquei aqui. A gente quer só os positivos, então a gente vai querer os valores de x possíveis são menores que 0,3 e maiores do que 3,3. Esses valores são aproximados, tá bom? Porque a gente não colocou ali a raiz exata, né? Agora a gente vai resolver a equação, né? Já que a gente sabe quais são os valores possíveis aí, condição de existência. Então a gente tem três, na verdade, ó, a gente vai ter que fazer aí, mas eu acho que não é possível se você prestar atenção. No primeiro caso, x maior do que 2. No segundo, x ele é ou menor que 0,3 ou maior do que 3,3. Essa condição aqui já é suficiente para satisfazer as duas, tá vendo? Se você pega qualquer x maior do que 3,3, vai ser satisfazer a primeira aqui, essa desigualdade aqui, né, essa inequação, porque aqui tem que ser positivo, e satisfaz a de cá também. Então, na verdade, o x, que é a solução aqui, é qualquer x reais maior do que 3,3. Não precisa nem fazer a interseção das retas aí, porque o normal aqui seria a gente fazer isso, né? Pegar as duas soluções, colocar na reta e verificar a parte igual. Você vai pegar aqui a primeira solução, a primeira x maior do que 2, o 2 estaria mais ou menos aqui, e a solução estaria desse lado. Então, aqui, a nossa solução seria essa parte aqui, x maior do que 3,3. Agora, a gente vai resolver a equação. A gente vai pegar isso aqui e aplicar, a gente sabe o seguinte aqui, ó, quando o logaritmo é igual a base, o logaritmano, o log de A na base A é igual a 1. O log de B na base B é igual a 1, o log de X na base X é igual a 1,
o log de 2 na base 2 igual a 1, o log de 10 na base 10 igual a 1. Então, a gente pode aplicar aqui. Aqui é base 3, né? Então, a gente pode colocar aqui o log de 3 na base 3 no lugar desse 1 aqui. Que aí a gente está aplicando a definição. Quanto que vale o log de 3 na base 3? 1. E a gente teria todos os logaritmos aqui, né? E assim a gente consegue, nessa parte aqui, aplicar a propriedade do produto, né? Então, esse aqui é o log na base 3 de x quadrado menos 3x menos 1 igual ao log na base 3 de 3 vezes x menos 2. Aqui, se a gente quiser, a gente já pode já, ó. Equação logarítmica, base igual, então logaritmos iguais. Vou fazer aquele produto e depois igualar. Então, aqui você vai ter 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 2, menos 6. Então, você vai ter x quadrado menos 3x menos 1 igual a 3x menos 2. Juntando todos os termos, você vai ter x quadrado menos 6x mais 5, né? Quando esse vier para cá, ele vem mais 6 menos 1, mais 5. Então, coeficiente A1, coeficiente B menos 6 e C 5. Calculando o delta, menos 6 ao quadrado 36, 20, 36 menos 20 dá 16. X vai ser menos B, como B é negativo, então, né? Menos 6 nesse caso, então vai ficar mais 6, mais ou menos raiz quadrada de 16, que é 4 dividido por 2. Então, x1 vai ser 6 mais 4, 10, dividido por 2 dá 5. x2 vai ser 6 menos 4, 2 dividido por 2 dá 1. Aqui, ó, esse número é menor do que 3,3. Então, esse aqui não serve como solução. Então, a única solução possível aqui é x igual a 5. Então, solução x igual a 5. 1 é menor, vou colocar assim, do que 3,3. E de acordo com o que a gente viu aqui na condição de existência, os valores de x para satisfazer aqui a equação tem que ser maior do que 3,3. Então, não pode ser a solução dessa equação. Então, essa aqui, o logaritmo não tá, a expressão está na base. Então, a gente vai ter que verificar duas condições aqui nessa mesma base aqui. Primeiro, ser maior que zero e depois ser diferente de 1, né? Tanto faz você fazer, né? Botar diferente de 1 ou maior que zero. Então, x menos 1 maior que zero significa que x maior do que 1. E x menos 1 diferente de zero significa que x diferente de menos 2, ou de 2. Então, você tem aqui que esse x, que é a solução dessa equação, é um número, tem que ser um número maior do que 1. E, além disso, diferente de 2. Então, o 2 é maior do que 1, mas não pode ali. Até porque, ó, se você é 2 menos 1, dá 1. Aí a base seria igual a 1 e a base não pode ser 1. Aí agora a gente vai resolver, né? Aqui é só aplicar a definição. Base elevado ao logaritmo igual ao logaritmo ano. Então, é x menos 1 ao quadrado igual a 4. Ali um produto notável, né? Vai dar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, você vai ter x quadrado menos 2x mais 1 igual a 4. Junta, né? Esse aqui eu passo para cá, ele fica negativo, menos 4. Então, vai ter x quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. A igual a 1, B igual a menos 2, C igual a menos 3. O delta vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Então, você vai ter 4 mais 12, 16. Aí a gente vai ter o x menos que menos a mais, então vai ser 2 mais ou menos 4 dividido por 2. Então, a gente vai ter x1 igual a 4 mais 2c dividido por 2 dá 3. x2 é 2 menos 4 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Aqui não pode ser, porque ele é menor do que 1. E ele tem que ser o quê? Maior do que 1. E o 3 é maior do que 1, diferente de 2. Então, a única solução possível aqui é x igual a 3. Esse aqui tem a mesma ideia, né? Condição de existência. 2x é maior do que 0.
Eita, peraí, se a gente voltar aqui, foi rápido. Faltou a gente verificar isso, né? Então aqui você tem o seguinte, que x, vou fazer aqui direto, não tinha tempo, vai ser maior do que o 3 vem para cá, fica positivo, o 2 multiplica, divide, que dá 1,5. Além disso, 2x menos 3 tem que ser diferente de 1. Então, x tem que ser diferente, fica positivo de 4, 3 mais 1, 4, dividido por 2, que multiplica. Então, x diferente de 2. Só uma coincidência, tá bom? Isso não vai acontecer sempre, não, porque na outra deu 2 também, né? Então, x tem que ser um número maior do que 3 sobre 2, que é 1,5, e diferente de 2. Aí aplica a definição. Nesse caso não é propriedade, né? É a própria definição. 2x menos 3 elevado a 2, né? Base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando, que é igual a 4. Isso aqui é produto notável, então isso vai ser quadrado primeiro, 4x ao quadrado, menos, nesse caso, né? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2, 4, dá 4x, vezes 3, 12x. Mais o quadrado do segundo, o quadrado de menos 3 dá 9. Então aqui a gente tem igual a 4, né? 4x quadrado, ali o 4 vem para cá ficar negativo, então vai dar 9 menos 4, 5. Então a gente vai ter 4x ao quadrado menos 12x mais 5 igual a zero. Coeficiente A igual a 4. Vou calcular o delta aqui, né? Coeficiente A vai ser 4. O B vai ser menos 12. E o C mais 5. O delta vai ser, ali a gente tem a fórmula, então não vou colocar aqui, já vou colocar menos 12 ao quadrado, que dá 144. Menos 4 vezes A, então 16, vezes 5, 80. 144 menos 80, 64. Positivo tem duas raízes, x vai ser igual. O B é negativo, então dá mais, então aqui fica mais 12, deixa eu aumentar esse aqui. Mais ou menos a raiz quadrada de 64, que é 8, dividido por 2 vezes A, como A é 4, 2 vezes 4, 8. Então você vai ter x1 igual 12 mais 8 dá 20, dividido por 8, então não dá exato, vai dar fração, que pode ser simplificado, então, por 4 dá 5, e 8 por 4 dá 2. X2 vai ser igual a 12 menos 8 dá 4. Faltou a pena do 4 aqui. 4 sobre 8, que simplificando por 8 vai dar 1 sobre 2. De acordo com a nossa condição de existência, x tem que ser maior do que 3 sobre 2, que é 1,5. 1 sobre 2 é igual a 0,5, então ele é menor. Então a única solução aqui, né, é 5 sobre 2. Depois a gente continua aqui e vê mais exemplos, tá bom?